Ora, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Fundação Rui Cunha. É com muito gosto que nós hoje fugimos um bocadinho do que é habitual e vos apresentamos esta conferência. A doutora Teresa Castanheira é uma amiga que pela primeira vez visita Macau e, portanto, é uma razão adicional para a recebermos aqui na Fundação. Vai-nos falar sobre a herança oriental na cultura europeia na viragem do século XX e vai fazer uma apresentação dinâmica, misturando cores e sons, ou seja, música e palavras. Espero que gostem e esta exposição vem na sequência da esta conferência vem na sequência da exposição que está patente na residência consular e que foi inaugurada ontem, e para os que não foram, podem visitá-la até segunda-feira, dia 21. Portanto, acho que é também um bom passeio e é mais uma faceta da doutora Teresa, que é doutorada em música, portanto é professora de música, mas que há 15 anos resolveu diversificar o seu talento artístico e pinta. E é essa vertente artística, pintura, que está na residência consular e que nós convidamos todos também a visitar. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Filipa. Obrigado, Dr. Rui Cunha. Obrigado, Fundação, em nome de todos os que aqui trabalham. É um prazer estar aqui, é a minha primeira vinda a Macau e estou a adorar estas cores que nos entram pelos olhos adentro por esta cidade efervescente, cada vez mais viva, ao que consta que parece estar uma cidade cheia de dinamismo. Ora bem, o facto de eu ter uma polivalência na área da música e na área da pintura tem-me permitido, nestes últimos anos, de facto, fazer os cruzamentos entre a pintura e a música. E calha também que uma das áreas onde eu trabalho mais é o papel, é a gravura, e nessa perspectiva esta temática é muito interessante porque no fundo vou falar dos grandes gravadores do Oriente, nomeadamente o Hokusai e o Hiroshige, que foram aqueles que mais influenciaram os pintores na viragem do século XX. Eu espero conseguir orientar-me com isto. Ora bem, nós vamos, como é que a cultura oriental vai chegar aos grandes centros europeus? Vai chegar através de grandes exposições universais que se vão organizar em imensas cidades europeias, nomeadamente algumas em Paris. Em 67 foi o pavilhão do Japão, teve um enorme impacto, e em 89 foram os pavilhões das ilhas polinésias, das ilhas de Bali e de Java, que tiveram a sua maior adesão junto de um público parisiense. Eu vou primeiro centrar-me nas características ligadas à pintura e depois vou falar na música. O que é que a gravura japonesa vai influenciar estes pintores da viragem do século, nomeadamente Monet, Van Gogh, até depois Cézanne, um bocadinho mais tarde? Vai ser a economia de meios, as cores planas, sem qualquer tipo de modulação, e os novos enquadramentos muito particulares da gravura japonesa. Isto porquê? Porque é que os novos enquadramentos vão ser muito importantes? Porque a fotografia já tinha sido inventada e o facto de ter aparecido a fotografia em 1840 fez com que os pintores tivessem que repensar os seus trabalhos plásticos de forma a não estar de novo a captar o momento, porque o momento passou a ser captado pela fotografia, de maneira que vão tirar partido de coisas novas, quer em termos de assimetria, quer em termos de planos aéreos, por exemplo, quer no repensar de toda uma composição que a fotografia vai obrigar a esta ginástica mental. Eu vou começar a mostrar imagens. Temos dos pintores impressionistas o Manet, o Degas e o Monet, de quem vou falar um bocadinho mais, assim como, digamos, os pós-impressionistas, o Gauguin e o Van Gogh, e na música vamos ter dois grandes autores franceses em Paris, o Debussy e o Ravel. Vamos ver imagens, que é o mais simples. O Manet
Este é um trabalho do retrato de um escritor, o Émile Zola. Neste trabalho o que é que nós vemos? Vemos esta influência já da cultura oriental. Temos um biombo aqui por trás da cadeira do Émile Zola. Vemos um lutador de sumo, eram as temáticas mais habituais das estampas japonesas, os lutadores de sumo, os atores e atrizes do teatro kabuki, também geishas, esta era a temática mais habitual. Vemos aqui a Olímpia, do próprio Manet, que é um trabalho que ele vai desenvolver, e vemos aqui, já vamos ver este pormenor mais à frente. De qualquer forma, mais à frente havemos de ver o que... Ai, desculpem, estou muito próximos. Este pormenor já vamos ver em grande plano. Temos aqui do Monet, a japonesa, é a mulher que ele retratou neste trabalho, uma loura, não é uma mulher oriental, mas com toda uma iconografia, desde o vestido, os leques. Este foi o trabalho que o Monet vendeu mais caro, de tal forma esta onda, chamemos-lhe assim, ou este êxito do chamado japonismo teve em Paris, não só nas artes plásticas, como no mobiliário, nas vestes. Tudo isto fez um enorme furor nesta altura, na passagem para o século XX. Este foi um dos trabalhos mais caros que o Monet vendeu, o que revela que, de facto, havia um público que gostava e apreciava este tipo de obras. Do Van Gogh, temos aqui por trás os fundos desta figura central, deste retrato, são geishas, não é? Tudo figuras que nós associamos ao Oriente, e num trabalho mais tardio, praticamente dos últimos trabalhos a serem pintados pelo próprio Van Gogh, quando ele cortou o lobo da orelha, isto antes de ter sido internado num hospício, porque, enfim, ficou um bocadinho... Enfim, do ponto de vista neurológico, ficou, não quero dizer doido, é um termo que eu detesto, mas perturbado, exatamente. E o que é que temos atrás? Cá está, geishas, e temos aqui o quê? Temos o Monte Fuji. O Van Gogh era um apreciador enorme, era um colecionador da estampa japonesa, e tinha para cima de 100 gravuras japonesas, o Van Gogh e o irmão, o Theo, que era negociador em arte, e o próprio Monet também. O Monet, na sua sala de jantar, numa vivenda onde viveu no final de vida, em Giverny, uma vivenda nos arredores de Paris, o Monet tinha a sua sala de jantar decorada com estampas japonesas. Ora, um pintor consagrado no final de vida não vai pôr qualquer coisa nas paredes, não é? Ou poria as suas próprias obras, mas as suas próprias obras eram para se vender, era o seu sustento. O que é que ele tinha em alternativa? Uma série de estampas a enfeitar, chamemos assim, ou a decorar a sua sala de jantar. Por isso, tudo isto, estes eram os dois autores que mais furor fizeram em Paris, naquela exposição, o Hokusai e o Hiroshige, e aqui vamos ver precisamente um dos trabalhos mais conhecidos do Hokusai, que é a Grande Onda de Kanagawa, que faz parte de uma série de estampas japonesas. Isto era uma espécie de xilogravura com uma matriz em madeira, que são 36 trabalhos com as vistas do Monte Fuji. Nós aqui vemos a Grande Onda em grande plano, efetivamente há um grande movimento aqui com estas volutas, mas temos ali o Monte Fuji ao fundo, sempre muito dominante, porque é uma imagem dominante no arquipélago do Japão. Esta obra data desta altura, que foi o apogeu da vida do Hokusai. Temos uma série de outros trabalhos desta série, um conjunto de todos. Aqui temos o Monte Fuji, cá temos a simetria. No fundo, o Monte Fuji está aqui do lado direito, não está ao centro, e temos as tais cores planas. Não há propriamente aqui a chamada modulação. Temos aqui praticamente tudo em vermelho, aqui é um bocadinho mais escuro, mas o céu é todo azul, num azul que é completamente uniforme. A ideia da cor plana é isto, é um azul todo igual, que é uma característica da estampa japonesa e que alguns autores europeus vão utilizar
Também. Este azul foi uma novidade, é o azul da Prússia, que foi recém-chegado nesta altura, vindo da Holanda. Era um químico, não era um produto vegetal, e era um químico que se passou a usar e que está em quase todos os trabalhos do Hokusai e do Hiroshige. Aqui temos o mesmo Monte Fuji, descentrado, mais uma vez, e a preocupação destes autores era captar as diferentes estações do ano e os diferentes momentos do dia, que é isso que os impressionistas vão fazer também de outra forma, mas vão precisamente ter essa preocupação. Contudo, o Hokusai e o Hiroshige desenhavam mediante o objeto, e muitos destes trabalhos às vezes foram desenhados numa determinada estação do ano, mas eles depois davam asa à sua imaginação e lá punham uma tempestade numa outra época do ano, o inverno, de forma a ver-se o Monte Fuji de outra maneira. Aqui temos um rapaz em cima de uma árvore, e este aspecto aqui é muito interessante. Vemos uma árvore que corta, que faz uma diagonal nesta estampa. Deste lado temos um vazio por completo e daquele lado temos o Monte Fuji. Este lado do vazio, que é muito comum na estampa, vai ser também explorado também no Ocidente. Mais uma vez uma diagonal a cortar o plano, mais uma vez ali o Monte Fuji, sempre cores muito planas. E temos aqui estas diagonais, podiam ser representadas de imensas maneiras. Aqui temos o fumo, no fundo, que também faz uma diagonal. Aqui é uma zona mais vazia, onde havia sempre as inscrições e as assinaturas dos autores, às vezes pequenos poemas, às vezes pequenas coisas que eles escreviam, e aqui é onde se passa toda a ação, não é? Há uma divisão de dois planos nítida nestes trabalhos. Este já não é é de outra série de gravuras, um bocadinho mais tardia, que lhe chamou 100 poemas. Tudo isto, por enquanto, é Hokusai, e eu suponho que vem o primeiro trabalho do Hiroshige, de um conjunto de 100 trabalhos com 100 vistas diferentes de Tóquio. Era Tóquio. Cá temos, desculpem, o que é que temos aqui? Temos outra vez uma diagonal. A ponte faz uma diagonal que se interseta com aquela. No fundo, estas diagonais opostas dão algum movimento, e a chuva, neste sentido, tudo isto cria algum movimento na estampa japonesa desta época. Aqui temos o quê? Um Monet com uma árvore que também divide, faz uma diagonal, mais uma vez. Temos aqui uma árvore inclinada para compor, uma questão de composição, para equilibrar um espaço, cria esta diagonal. Temos mais uma diagonal também, uma árvore do Van Gogh, onde temos aqui isto às vezes engano, temos aqui um vazio, e aqui temos sim um semeador com o sol ao fundo. Estes foram os dois grandes autores, influenciados mais pela estampa japonesa. O Gauguin, a mesma história, uma árvore que separa dois planos, e aqui separa dois planos diferentes. Aqui é uma cena bíblica, é o Jacó, aqui o diabo, e aqui são mulheres acabadas de sair nos trajes da Bretanha, são mulheres com os trajes populares, acabadas de sair da missa de domingo, não é? De qualquer forma, é a árvore que faz a separação destes dois planos. Depois, aqui temos mais um volto ao Hiroshige, tivemos a ver sobretudo ao Hokusai. Agora o Hiroshige, esta é a série mais conhecida do Hiroshige, as 53 etapas de Tokaido, ou 53 estações de Tokai, que são 500 km que separam a cidade de Edo e de Kyoto. E o Hiroshige acompanhou esta viagem, fez os 500 km, e haviam zonas de abastecimento. Quem é que eram mercadores, peregrinos, pessoas que faziam esta estrada de uma cidade, a cidade imperial, e uma estrada que separava a cidade imperial da cidade política. Esta é a coleção, é o trabalho mais conhecido do Hiroshige, pintado precisamente na mesma altura dos trabalhos do Hokusai, e temos aqui este varão que faz a separação na diagonal. Isto é mais plano, mais uma vez, e tudo aqui é o que está a acontecer. No fundo são cenas do cotidiano, e o que é que estamos a ver aqui do Hokusai e do Hiroshige? Estamos a ver paisagem.
paisagem, a temática dos lutadores de sumo, dos atores, a temática mais tradicional fica um bocadinho em segundo plano, e estes autores vão ser os grandes autores da paisagem japonesa e vão dar um impulso enorme à paisagem japonesa com estes trabalhos. Isto é tudo paisagens captadas no momento. Vemos este barco, vemos, desculpem lá, este barco está aqui, 2 barcos, não é? Cá temos as diagonais, mais uma vez, e temos aqui a mesma história de uma série de diagonais que podemos ver, esta que se atravessa, a chuva que se atravessa neste plano, e uma série de sombras, eu estou com a mão, e uma série de sombras que fazem planos neste sentido, não é? Tudo isto, há uns sujeitos a subirem e outros a descerem. Há aqui uma sensação de apanhar o momento, não é? Isto é quase, estas pessoas a apanharem muita chuva é quase fotográfico, esta captação destes momentos. Aqui temos as cores planificadas, as rochas. Isto é uma das etapas destes 500 km que faziam a pé, era a etapa mais difícil. Aqui vão, digamos, um grupo de pessoas que se acompanhavam, um grupo grande, significativo, era a etapa mais difícil, que tinham que subir mais, mas há este contraste também. Aqui a própria rocha divide, digamos, a zona mais acidentada, do ponto de vista do território, e a zona mais plana e mais tranquila. Há aqui uma sensação de tranquilidade que nós vemos lá ao fundo, e aqui uma outra mais áspera. As cores, e é esse aspecto que é importante. Cá está o contraste entre um azul plano, um castanho com os risquinhos, e aqui os amarelos, não é? Estas cores muito planas, rochas azuis, até nem é muito comum, e o Gauguin. Eu já mostro o Gauguin. Este é um outro momento. Há às vezes momentos com muito sentido de humor, não é? Este japonês está aqui a tentar apanhar o seu chapéu que fugiu com o vento, não é? Percebemos que o vento vem deste lado e ele vai a correr a apanhar o chapéu. Neste trabalho, às vezes há pequenos momentos humorísticos nestas estampas japonesas. A onda, mais uma vez, o mar domina o arquipélago do Japão, está mar por tudo quanto é lado, às vezes mais revolto, outras vezes mais pacífico. E aqui temos Shingogan, onde este lago no fundo, estes tons amarelo, azul, encarnado, ou vários tipos de azul, no fundo faz lembrar este trabalho aqui das rochas do Hiroshige, não é? Tudo isto foi conhecido em Paris. O Gauguin vai abandonar Paris e vai para as Ilhas Polinésias, vai para o Tahiti viver, e isto já foi pintado nessa região, onde ele depois acabou por viver até ao final de vida. E temos aqui um lado de uma enorme simbologia dos rituais pagãos da ilha do Tahiti. Mas pronto, o que eu queria chamar a atenção era a tal planificação de cores, a tal planificação de cores que vemos aqui neste lago, que é muito, muito particular. A mesma história, outro trabalho do Gauguin, com cores muito definidas, um azul ali ao fundo, um amarelo, um encarnado, um amarelo, as tais cores planas, e temos tudo cores muito definidas, sem muita ou quase nenhuma modulação. A modulação é o tal degradê de cor que aqui já não existe e que não havia também na estampa japonesa. Isto é muito engraçado. Isto é um trabalho do Van Gogh. O Van Gogh, ao contrário de outros autores que se instalavam no Museu do Louvre a desenhar pintores barrocos, a desenhar pintores românticos, tipo exercício de copiar, era muito habitual, iam para o Museu do Louvre e desenhavam determinados trabalhos. O Van Gogh não, vai precisamente pegar num trabalho do Hiroshige e vai fazer a sua versão do trabalho de Hiroshige. E depois põem assim umas letras, que eu tenho alguma dúvida que ele saiba, que ele soubesse escrever, ou então pediu a alguém para as desenhar, não é? Mas há esta cercadura que ele fez, mas pronto, é precisamente e chamou-lhe japonisari, que é o japonismo a ponte debaixo de chuva. Este foi um dos trabalhos do Van Gogh, um exercício
quase como um exercício. Outro, a mesma história, com os caracteres japoneses, e aqui há alguma fidelidade na representação do trabalho do Hiroshige, e mais um terceiro trabalho com base na capa de uma revista. Este é um outro autor, de que não falei. Temos aqui uma geisha com aqueles vestidos, chama a atenção para os vestidos destas mulheres, que eram vestidos muito variados em termos de estampagem. Flores, quadradinhos, bolinhas, passarinhos ou animais. Havia uma combinação de motivos decorativos muito grande nas vestes destas mulheres, e que vão ser depois replicados na pintura ocidental. E este é o trabalho de Van Gogh, inspirado naquela capa de revista. Isto já é aqui, primeiro ele desenhou com uma quadrícula para uma questão da dimensão, e depois aqui está a geisha, e aqui temos bambus, não é? Isto são bambus, os nenúfares, que eram plantas exóticas, que o Monet, eu torno a falar no Monet, em Giverny tinha um jardim enorme, de uma propriedade dele, tinha um jardim enorme com um lago, onde ele plantou imensas plantas exóticas que mandou vir do Japão, não é? Os nenúfares, glicínias que tombavam por uma série de pontes, inclusivamente mandou construir uma ponte japonesa, que já vamos ver mais à frente. Tudo isto foram influências de uma cultura que estes autores assimilaram. E aqui temos os nenúfares, sim, à volta já do trabalho do Van Gogh. Geishas, as tais geishas, e aqui já vemos as risquinhas com uma espécie de uns quadradinhos, umas bolinhas. Vamos vendo que há... pintavam muito também animais, obviamente, animais e plantas. Aqui percebemos que também há um lado decorativo de um tecido que cai aqui, não é? Mas há toda uma combinação de motivos variados neste falcão do Hokusai. E aqui outra vez, mais aqui são dois atores, um ator e uma atriz, são dois atores, e vemos aqui nestas vestes muito exuberantes as estrelinhas, os quadradinhos, as florzinhas, sempre tudo motivos muito diferentes e combinados uns com os outros. Este já é uma temática mais tradicional, embora eles foram inovadores, sobretudo na paisagem. Outra vez uma geisha, com os seus motivos, o Monte Fuji lá atrás, e temos aqui um autor, Pierre Bonnard, do grupo Nabis, um bocadinho logo a seguir ao impressionismo, que vai usar não só o formato que tem a ver com alguma inspiração dos próprios biombos, o formato assim vertical ou alto, e onde vamos ver a tal combinação de imensos motivos decorativos por trás e combinados com as próprias vestes destas jovens. Isto é um painel, a mesma história, com o roupão feminino de Pierre Bonnard. No fundo, este lado decorativo foi assimilado, também por Matisse. Aqui, o que é que nós vemos? Vemos uma mesa que se confunde com o papel de parede que está por trás, e tudo isto é quase um plano único, não é? A sensação de perspectiva aqui quase que não existe. Há um lado muito decorativo neste trabalho, com as frutas espalhadas pela mesa. Há esta preocupação de um certo decorativismo que tem muito a ver também com a cultura oriental, e a ideia das cores planas, que nestes trabalhos de Matisse são completamente evidentes. Temos aqui 3 cores, sem qualquer tipo de modulação: o verde, o azul e o corpo dos bailarinos laranja, não é? Com este contorno um bocadinho mais escuro para se perceber as formas destes bailarinos. Há uma primeira versão em que os bailarinos estão a claro, a branco, enfim, a pérola, digamos. A mesma história com a música. Este é a planificação completa da cor nestes trabalhos. E esta Edgar Degas,
O que é que temos aqui de influência da cultura japonesa? A perspectiva aérea. Eu, por acaso, não chamei a atenção há pouco, mas aquelas pontes, aquele fumo, tudo aquilo eram planos quase sempre vistos de cima. Eram tudo planos quase sempre vistos de cima. Aqui está, são planos vistos de cima que a fotografia não tirava partido, não é? A fotografia nesta altura não usava planos vistos de cima. Hoje faz isto tudo e muito mais. Isto vemos que é um plano visto de cima, desculpem, porque é uma prateleira que está ali ao cima e nós vemos os objetos que estão numa prateleira perto da banheira da jovem. Um plano aéreo, ao fim e ao cabo, outro plano aéreo, uma bailarina, a sensação de vazio, cá está, há aqui uma sensação quase de diagonal e há aqui uma sensação de vazio, também muito habitual na estampa japonesa, uma perspectiva aérea e uma perspectiva de baixo para cima, também, não é? Os músicos de orquestra que estão a ser percepcionados ou vistos do fosso de cá de baixo e está-se a captar a figura da cantora que está no palco. Também valia a pena estes planos também de baixo para cima, não tinham que ser só planos aéreos. Outro aspecto muito interessante que é o facto da gravura. A gravura permite a replicação do trabalho plástico. A gravura é mais acessível e por isso é que fez também muito sucesso naquela altura, porque era um tipo de trabalho plástico que chegou à burguesia porque era mais acessível. O facto de serem vários trabalhos idênticos permite que haja a tal duplicação, triplicação, enfim, podem-se fazer várias, e estes autores vão trabalhar isso com os temas que vão pegar. O Monet, este foi o primeiro grande trabalho que ele vendeu tudo numa exposição em que só expôs medas de feno e vendeu-as todas, e o tema era sempre isto, era uma série de medas de feno que o Monet captava em diferentes estações do dia, em diferentes horas do dia. Nós vemos pela sombra, que às vezes a sombra está mais para ali, outras vezes está mais para acolá, às vezes está mais longa, depende da posição do sol, às vezes é de inverno, porque aqui é a neve. No fundo, o Monet fez cerca de 30 trabalhos deste tipo e fez mais, como por exemplo, esta imagem não está muito boa, a Catedral de Rouen, a mesma história. Alugou uma espécie de um apartamento pequenino em frente da Catedral de Rouen, onde se instalou a captar a luz do dia da Catedral, que está iluminada de diferentes formas, porque depende se é ao fim de tarde, este é melhor por acaso, se é amanhã, se é à noite, o fim de tarde mais vermelho, se é inverno, se é verão, e no fundo são todos trabalhos muito assentes no elemento da cor, O tema é o mesmo, a cor é que vai variando. Todos pintados durante cerca de 2 anos, não é? Foi um trabalho exaustivo, não é? No fundo é quase a versão do Monte Fuji do Hokusai. Aqui não era o Monte Fuji, mas era a Catedral de Rouen. Mais tarde o Cézanne vai pintar a montanha de Saint-Victoire também. Instala-se em frente a uma montanha e também pinta não sei quantas vezes o motivo da montanha de Saint-Victoire. Esta canoa, lembram-se dos barquinhos de há pouco, cortados a meio? É precisamente, no fundo, isto é um trabalho do Monet, com uma jovem cortada ali ao meio, e não interessava, não é? Não interessava apanhar o plano todo, não interessava apanhar a canoa com as meninas todas por inteiro. Isto não está cortado, a imagem é exatamente assim, e com o Hiroshi Yokuzai vimos estas canoas cortadas ao meio a fazer, de certa forma, diagonais, e aqui temos 2 diagonais, não é? Temos esta diagonal e temos o remo que faz outra diagonal aqui e que preenche um pouco este espaço vazio que aqui está. O Monet foi um pintor da água, sobretudo foi um pintor da água. Começou por pintar o rio Sena, o rio Tamisa em Londres, esteve em Londres durante algum tempo, o rio Sena em Paris, o rio Tamisa. Depois pintou muito fluida, uma pintura muito fluida. Depois os portos marítimos, mas depois pintou o mar. Primeiro começou por pintar o rio, depois numa determinada fase pintou o mar da Normandia, e depois mais tarde vai pintar o lago.
não é? Na final de vida dele, precisamente nos últimos cerca de 15 anos, digamos que o mundo, a água que ele pintou foi o lago da sua vivenda de Giverny, e cá temos a tal ponte japonesa que ele mandou construir, que atravessava a ponte também, os nenúfares, não é? E aquelas árvores pendentes muito exóticas e exuberantes. Este é uma versão de uma das pontes, da ponte, uma versão da ponte do lago de Monet, em Giverny, outra versão, e lá está a ideia de persistir na temática, persistir sempre. E outra que é a mais recente, a data desta, não sei se viram, isto é 1920, a anterior é 900 e esta é de 99. Esta é a mais realista, não é? Esta também é, mas esta já no final de vida, se não chamasse a atenção que era uma ponte japonesa, nós podíamos vir ali umas pinceladas a achar que era uma coisa muito moderna, muito abstrata, e é, no fundo o Monet, no final de vida, com alguns destes trabalhos, já quase que roça, digamos, o termo roçar não é muito não quero ser pejorativo o termo, mas está quase à beira da abstração com estes trabalhos do final de vida. Depois temos os nenúfares, tem imensos trabalhos, eu escolhi, é difícil escolher, porque são todos muito bonitos, onde vemos reflexos, só não vemos uma linha de horizonte, vemos um pedaço do lago com os nenúfares e com os reflexos, não há mais nada senão as próprias plantas, em alguns destes trabalhos. Temos a mesma história, no fundo não vemos aqui nenhuma linha de horizonte, e temos, mais uma vez, não é? Isto são trabalhos já quase abstratos, mas não chegam a ser abstratos. E temos as grandes obras do Monet pintadas no final de vida, que são 12 trabalhos, que ele lhe chamou as grandes decorações, que estão na Orangerie e que são trabalhos com esta dimensão, não é? São trabalhos bizarros em termos de dimensão, mas que foram pintados precisamente para uma sala especial. São salas ovais que têm 4 trabalhos em cada uma das paredes, na parede mais longitudinal e na outra mais... E no fundo são tudo nenúfares. São tudo nenúfares. É uma obra espetacular em Paris. Isto é, na sala não estamos a ver em pormenor, mas também é bom para percebermos a dimensão destes trabalhos que foram pintados no final de vida do Monet. Foram os últimos trabalhos pintados. Ele foi aumentando em termos de dimensão. Cá temos ainda, este parece que ainda é maior, não é? São imensos, a dimensão é brutal mesmo. Ora bem, na música, o que é que se passa na música? Na música, Debussy e Ravel foram os compositores mais influenciados por este exotismo, chamemos-lhe assim. Vão pegar nos sininhos da orquestra, vão pegar nos gongos, que eram instrumentos que eram muito usados na orquestra de Gamelão, que é uma orquestra tradicional das ilhas de Java e de Bali, e na orquestração das suas obras vão usar os xilofones, os glockenspiel e os gongos, e vão usar também a chamada escala pentatónica. O que é uma escala pentatónica? É uma escala de 5 notas, tal como o nome indica, não é? Que no piano equivale às notas pretas, não é? Se eu chegar ao pé do piano e tocar só notas pretas, e se tiver um jovem ou um miúdo ao pé de mim a tocar nas notas pretas, podemos estar ali a brincar e tudo soa bem, tocar só nas notas pretas, eu posso tocar uma coisa, a outra pessoa ao lado pode tocar outra, e tudo soa bem. Sobretudo é pela cor que o Debussy, pela escala pentatónica, que estes autores vão se aproximar da cultura oriental. E aqui temos, em 1905, a capa de uma obra que se chama O Mar, de Debussy, uma obra para orquestra, que é precisamente, enfim, um esboço da grande onda do Hokusai. Isto é a capa original,
da primeira edição da obra do Debussy, e a própria obra La Mer é uma obra em vários andamentos e remete para ambientes ligados ao mar. Daí a proximidade destes autores com os próprios pintores, não é? Tentar descrever um ambiente aquático, nomeadamente os títulos desta obra chamam-se da aurora ao meio-dia sobre o mar, jogo de vagas e diálogo entre o vento e o mar. No fundo são os nomes dos 3 andamentos do mar. Estes são outros nomes muito poéticos que o Debussy pôs às suas obras. Eu vou pôr um bocadinho do segundo andamento, ou seja, do mar, o jogo de vagas, que foi uma obra que ele compõe um pouco para tentar usar a escala pentatónica e para tentar usar um colorido que tinha a ver com os tais sininhos. Eu vou pôr só um bocadinho desta obra, do jogo de vagas, o segundo andamento. Isto espero que agora funcione tudo. Vamos ter o Cláudio Abado, que já faleceu há pouco tempo, a dirigir. Isto não vai a minha página. Esperem. Isto é o início do segundo andamento. Estes timbres da palheta do corno inglês tinham um sabor oriental também. O oboé, também a palheta dupla. Eu não sei se ouvem, estão lá os sininhos. Será o movimento das ondas, provavelmente. Cá estão os sininhos. É o Glockenspiel. Eu vou tirar. E do Ravel eu queria passar um excerto de uma peça que ele compôs para jovens. O Ravel era professor e compôs uma peça para 2 irmãos, de quem era, eu tenho aqui a escala pentatónica, cá temos as notas pretas do piano, não é? Se eu tocar nas notas pretas é a nossa escala pentatónica que transposta estas verdes, digamos que é uma transposição das notas pretas para as notas brancas. Seria o Dó, o Ré, o Mi, não se toca o Fá, e depois o Sol, o Lá e não se toca o Si. E temos as 5 notas pentatónicas quando tocadas em teclas brancas. Ora, o que é que eu queria mostrar do Ravel? Do Ravel,
há uma série, há esta obra que se chama A Mãe Ganso, é uma obra inspirada em contos do Perrault, e um dos andamentos chama-se Laidronette, que é o nome de uma senhora, Laidronette, a imperatriz dos pagodes, e precisamente é uma peça na escala pentatónica e que o Ravel, na sua primeira versão, compõe para piano a 4 mãos. O que vamos ver é a Marta Argerich a tocar lado a lado com o Nelson Freire, porque supostamente isto era para os alunos dele tocarem os dois sentados ao piano. Depois o Ravel vai orquestrar esta peça, como era muito habitual, muitas das vezes, como o Ravel era pianista, compunha primeiro para piano e depois é que orquestrava. E era um brilhante orquestrador. Vamos ouvir a versão primeiro para piano e vão reparar que a Marta Argerich, que está no plano, em primeiro plano, praticamente só toca nas notas pretas e sentimos um certo sabor oriental nesta peça. E depois vemos a versão orquestrada, que também é muito interessante, para começar agora. Não sei se está muito alto. Aqui há uma desincronia. Uma secção mais calma, tivemos uma secção mais rápida, depois esta é uma secção B mais tranquila e depois vai repetir este tema. Ela aqui só toca nas notas pretas. Ora, a versão instrumental tira partido precisamente daqueles timbres mais exóticos. O Ravel usa um gongo, usa o glockenspiel, o xilofone. Está um nadinha mais lento. Agora é que está a começar.
é uma celesta, parecem sininhos. E repete o tema, voltou ao tema inicial. Eu vou tirar, é a repetição aqui. Ups, desculpem. E aqui, ora, estávamos aqui. Só para terminar, eu acho que tenho tempo, dado que tenho aqui uma assembleia, eu diria ibérica, no caso presente, gostava de só chamar a atenção, assim que como houve esta febre de um certo japonismo, também houve uma febre de um certo espanholismo. Já perceberam porque é que eu digo ibérica? Somos portugueses, quase todos, provavelmente, mas digamos que em França, o país vizinho, que era a Espanha, exerceu também uma grande atração, porque a música espanhola é muito rica em danças habaneras, fandangos, malaguenhas e jotas aragonesas. Há um conjunto de danças infindável na Espanha, que também deu aso a grande exploração, não só aos pintores, como também aos músicos. Eu agora vou ser muito breve. No mesmo trabalho do Manet, aqui temos precisamente um pintor que é Velázquez. Este pormenor que aqui vemos, não é? Temos o Lutador de Sumo, temos a Olímpia, que é um trabalho do próprio Manet, ele cita-se a ele próprio, e temos ali aquele pormenor que é um pormenor, estão a ver ali? É um pormenor de um trabalho de Velázquez que aqui está, não é? Estas figuras, é o Baco, não é? O deus Baco, o deus do vinho. Estas figuras aqui centrais são as que estão a colar. No fundo, cá está eles tanto desenhavam com base em autores barrocos, era o que eu dizia há pouco, como desenhavam em autores japoneses, não é? Aqui o Manet fez esboços em torno do Velázquez, o Van Gogh pelo menos o Van Gogh fez em torno do Hokusai e do Hiroshige. Agora, porque é que este autor foi tão apreciado junto dos franceses? Isto é o trabalho mais conhecido de Velázquez, estamos no século XVII, barroco. Porque é que este autor foi tão apreciado junto dos impressionistas? Porque o Velázquez, ao contrário do que era a corrente mais ou menos habitual, pinta de uma forma muito fugaz, muito de pinceladas largas, não é? Não é muito cuidadoso, não é muito pormenorizado. Qualquer mancha para ele é o suficiente, qualquer pincelada branca ou vermelha vai dar aquele ar de uma flor que a jovem infanta tem no cabelo, não é? E estas pinceladas dadas assim a correr, em pormenor, no fundo produzem o seu efeito à distância. Como estes trabalhos são gigantes, aqui não se percebe muito bem, mas pronto, aquela flor que a infanta tem na cabeça foi pintada numa pincelada muito larga. E são essas pinceladas largas, fluidas e soltas que o impressionismo vai pegar. Daí que para eles tivesse sido muito marcante estes pintores barrocos. E depois na própria temática, o Manet francês vai pegar lá está, no colorido também dos trajes espanhóis, a Lola de Valência, os leques também, a temática da tauromaquia, não é? Uma tarde passada na tourada, o toureiro morto, não é? Tudo isto, Manet tem imensos trabalhos cuja temática é, digamos, esta cultura espanhola. Por isso, não queria deixar de falar um bocadinho sobre isto. Na música, o Ravel, que era filho de mãe basca
e pai suíço, cresceu ouvindo a música tradicional basca, mas e foi um compositor muito eclético, porque o Ravel tanto vai compor canções um bocadinho espanholadas, chamemos-lhe assim, como vai compor canções gregas, canções hebraicas e repertório muito influenciado pelo Oriente. O Ravel, nesse aspecto, é um compositor muito variado e muito interessante pelo seu ecletismo. Vou só, para acabar, então, nesse caso, ia pôr só uma pecinha do Ravel, destas, um momento curto de 2 minutos só de uma peça. O Ravel tem imensas obras inspiradas na cor espanhola, quer pelos ritmos, quer pela instrumentação, há sempre castanholas, quer pelo colorido da orquestração. Tem o bolero do Ravel, que todos conhecemos. O bolero é uma dança espanhola e o Ravel é a grande obra o bolero é a grande obra do Ravel, que é conhecida por demais de toda a gente. Não é o bolero que eu vou passar, mas depois tem a Rapsódia Espanhola, por exemplo, tem a Alborada del Gracioso, que é essa que eu vou pôr, que está aqui, está aqui, e nós vamos aperceber que pelo ritmo e pela própria instrumentação as palhetas, sempre o lado exótico das palhetas, do corno inglês e do oboé e do clarinete, isto muito à laia da guitarra, não é? As cordas a imitar a guitarra, que era um instrumento por excelência espanhol. Palheta, as castanholas, cá estão. Em pizzicato, lembra as guitarras. Isto depois segue. Isto é só um excerto desta peça, que é uma peça pequenininha, mas que é muito inspirada na cultura ibérica. Pronto, eu fico por aqui. Não sei se querem colocar alguma questão. Estejam à vontade, eu cá estarei para responder se souber. Se não souber. Muito obrigada. Isto é num quadro em que a China não é conhecida, são impressões que esses artistas escolhem de uma China desconhecida. E hoje, como é que vê este intercâmbio que torna a China mais presente no Ocidente? E os chineses artistas de qualquer forma, a estampa japonesa é inspirada na gravura chinesa, que era mais antiga. Era mais antiga, mas era sobretudo tradicional e para mostrar livros, e não era tão criativa. Mas efetivamente a tradição surge inicialmente na China
Eu centrei-me, digamos, nos dois autores que deram um empurrão, digamos, à paisagem e que foram mais criativos e que saíram um pouco de um desenho mais tradicional. Mas o que é que dará esta fusão atual entre o Ocidente e China? Olha, essa pergunta também gostaria de responder. É muito genérico, obviamente. Essa pergunta também gostaria de responder. Nós vemos o abstrato ocidental a ser consagrado por muitos pintores chineses. Qual será o outro contributo da China para a Europa? É especulativo tudo isto, exatamente, não há resposta, não é? Mas é interessante o fenómeno que se vai produzir a partir de agora. Mas que vivemos num mundo globalizado, claro. À conta da internet, vivemos, não é? E tudo isto vai fazendo com que a fusão, não só em termos plásticos como musicais, seja cada vez maior, não é? Desde que haja alguma honestidade e algum lado mais criativo, mais genuíno, eu acho que há espaço para tudo. Há, por exemplo, uma orquestra de Macau que tem um repertório misto. Claro. E há artistas que praticam as duas leituras, digamos. E no jazz, a orquestra de Gambelão também se usa, também há autores de jazz que com aqueles instrumentos fazem música. Isso é. Muito obrigado. Nada. Pronto, parece que há aqui um cafezinho, não é? A ser servido para quem quiser, para quem tenha quase adormecido.